Até os fundos de crédito privado tiveram retorno negativo esses dias. Pois é, o coronavírus com o consequente lockdown acabou trazendo consequências que foram muito além do meu cabelo comprido por falta de barbeiro. No mercado financeiro, foi pancadaria para todo lado. Além da bolsa que despencou, como era de se imaginar, o dólar que disparou, eu acho que o que acabou trazendo um desconforto ainda maior para os investidores foi os movimentos no crédito privado, que acabou causando um retorno negativo, nos meses de março e até agora aqui no começo de abril, na maioria dos fundos dessa classe de ativos. Então, quem investe em bolsa, eu acho que já espera que isso pode acontecer, Por mais que, óbvio, que não queira ter um retorno negativo, não queira ter prejuízo, quem investe em ações sabe que tem esse risco, Sabe que corre esse risco. Já quem investe em fundo de crédito privado, na maioria das vezes eles estão procurando ali um investimento conservador, um investimento para deixar um dinheiro de curto prazo, que é ali uma reserva de emergência, um dinheiro de caixa, e não espera que pudesse ter um movimento como teve, de ter um retorno negativo. Então, por isso acabou causando um desconforto muito grande em quem investia nesse tipo de fundo. Então, e deixou muita gente ali desesperado sem saber o que estava acontecendo. Mas antes de explicar o que aconteceu, o que foi esse movimento, vamos ali ao princípio, o que é o crédito privado. As empresas, tanto financeiras como não financeiras, quando elas precisam se capitalizar, elas podem vir ao mercado e emitir um título. Então, elas vendem esses títulos para os investidores. Então, os investidores eles emprestam dinheiro para a empresa e a empresa se compromete a devolver esse dinheiro com uma remuneração, com uma determinada taxa de juros, lá no vencimento determinado pelo título. Então, no caso de empresas não financeiras, elas podem emitir ali, por exemplo, debêntures, CRI, CRA, e no caso das empresas financeiras, elas podem emitir ali letras financeiras, CDBs, LCAs e LCIs. Os fundos de crédito privado, eles podem investir nesse tipo de título. Então, eles têm ali dentro títulos de diversas instituições. Então, pode ter ali mais de 50 instituições diferentes, ou às vezes até mais de 100 instituições diferentes. Dependendo aí do mandato de cada fundo, dependendo do patrimônio de cada fundo. Ao falar nesse tipo de título, o risco que vem à mente, o primeiro risco que vem à nossa mente é o risco de crédito, que seria o risco da empresa emissora quebrar e não honrar com o dinheiro ali que ela te deve. Então esse seria acho que o pior dos riscos que a gente pode imaginar, dentro dessa classe de ativo, porque causaria a perda total do seu patrimônio. E a gente nunca para pensar nesse risco de mercado, que na verdade é um risco de liquidez, que foi o que aconteceu dessa vez. Então, o que está acontecendo não é uma crise de crédito. Então, a gente conversou com diversos gestores aí do mercado e pelo que todo mundo avalia e enxerga ali das empresas, principalmente das empresas que eles têm dentro dos fundos, que são as maiores aí do país. O cenário de crédito ainda está bem tranquilo, pelo menos por hora. Eles enxergam que as empresas estão bem saudáveis e estão ali com caixa bem confortável para honrar com esses títulos. Eles não acreditam numa quebra das empresas. O que aconteceu foi simplesmente um movimento de aumento de liquidez. Então, o que aconteceu foi que de uma hora para outra, foi todo mundo um fluxo muito grande de resgates. Então, quando começou a crise, as pessoas olharam ali para o crédito privado, que era o caixa delas e que tem muita liquidez, e começaram a resgatar porque quiseram dinheiro por algum motivo ou quiseram realocar e colocar na bolsa. Então, como aconteceu que teve um número muito grande de pessoas querendo vender e pouca gente querendo comprar. E como qualquer outro ativo, quando tem muita gente vendendo e pouca gente comprando, o comprador faz o preço. Para explicar o que aconteceu, a gente tentou encontrar uma forma lúdica de mostrar o movimento. Então, vamos ali a algumas situações hipotéticas. Então, vamos supor que em 1/1 de 2019, a Localiza estava precisando ali se capitalizar
e veio ao mercado com uma debenção de debênture, né? Então emitiu ali uma debênture. A taxa dela ficou definida em CDI mais 1%, né? O valor unitário R$1.000, e o vencimento era ali em 1/1 de 2021. Né? Essa emissão ela é distribuída ali por bancos e corretoras, né? Que vão ao mercado, entram em contato ali com possíveis investidores, né? Que queiram, né, fazer parte ali da oferta e comprar parte, né, da emissão. Tá? Então, aqui a gente colocou algumas gestoras, né, de fundos de crédito privado que a gente tem aí no país, né, para servir aí como exemplo. Né? Então, vamos supor que, né, que o banco que estava ali fazendo a distribuição chegou ali na RX e perguntou, pô, e aí, né, tem aqui uma emissão assim, assado, você quer um pedacinho dela? Aí a RX falou, não, eu quero, pode pôr um pouquinho aí para mim, né? Então ela foi e colocou no fundo dela um pouquinho da emissão. A ZQuest é a mesma coisa, também quis um pedaço. A Sparta não quis, falou, não, eu não quero essa emissão. Já a Iridium quis também um pedacinho da oferta, né? A Indosuez também, então também pegou mais um pedaço dessa oferta. Né? A Indosuez, que tem uma caneca diferente, porque a gente ganhou uma canequinha dela, então fica aí a dica para as outras gestoras, a gente está esperando a nossa caneca, né? E o restante da oferta foi lá para pessoa física, para outras gestoras, para bancos, né? Então toda a oferta ali foi distribuída, né? No mesmo dia, coincidentemente, a CPFL Energia também veio ao mercado também com uma nova debênture, né? Então, no caso dela, né, também foi lá em 1/1 de 2019, né? Então, mas no caso dela, a taxa ficou definida de uma forma diferente, né? Foi lá 107% do CDI. Então, a maioria, né, desses títulos, né, que esses fundos costumam investir estão atrelados ali ao CDI. Então, é ou CDI mais uma taxa fixa, como foi a emissão ali da Localiza, né, ou um percentual do CDI, como, né, a gente está colocando como exemplo aqui essa da CPFL, né, também, que foi aqui também um valor unitário de R$1.000, certo? Então, os bancos, né, distribuidores fizeram lá o mesmo trabalho, então foram lá também atrás das gestoras, né, e também a RX também quis um pedacinho dessa oferta, a ZQuest não quis, mas essa oferta aqui a Sparta quis até um pedaço maior, pegou ali um pedaço grande da oferta, colocou lá na carteira, né, a Iridium também quis um pouquinho, assim como a Indosuez, né. E o restante foi a mercado, foi ali também para pessoa física, outros fundos, enfim. Bom, passou-se o tempo, né? Agora estamos em março de 2020, né? Veio a crise do coronavírus e um monte de gente agora começou a pedir resgate dos fundos, né? Vários investidores começaram ali a querer resgatar, né? Por diversos motivos, certo? E os fundos, para poderem honrar com esses resgates, precisou vender alguns ativos que tinham dentro deles, certo? Então, apesar, né, desses títulos terem uma emissão, um vencimento mais longo, né, existe um mercado secundário, que é um mercado até bem ativo, então tem muita movimentação. Então, ao longo desse no meio tempo, né, disso daí, esses fundos vão trocando ativos entre eles conforme eles vão tendo aportes, resgates, né, então eles vão movimentando o tempo todo, né. E só que nesse momento, né, começou a ter ali um monte de resgate, né, só que nesse momento também, né, esses papéis já se valorizaram, né, então aquele papel que na emissão custava R$1.000, hoje já valeria ali, vamos supor, R$1.100, né. Então, quando você considera essa evolução ao longo do tempo, né, considerando a taxa de emissão, seria praticamente uma linha reta, né, só não seria uma linha reta porque a gente teve alterações ali da Selic, né, e consequentemente também do CDI, né, então, mas para simplificar, vamos considerar que foi uma linha reta, certo? Porém, quando esses títulos são negociados no mercado secundário, a taxa ali de negociação não é essa taxa dessa linha reta que a gente chama que seria o preço na curva,
né? Ela é negociada pelo preço de mercado, que varia de acordo com a oferta e demanda. Então pode ser ali um pouco acima ou um pouco abaixo do que seria o preço na curva. Tá? Então normalmente ela oscila bem pouco ali em volta desse preço, né? Mas normalmente, até que chegou o coronavírus e fez com que tivesse, né, uma disfuncionalidade enorme no mercado, né? Então vamos supor ali, né, começando com a Sparta, né, ela começou a ter alguns resgates, né, então ela pegou lá aquelas debêntures que tinha dentro dela e começou a colocar no mercado. Falou, gente, eu tenho aqui uma quantidade de debênture para vender e eu preciso vender. Então, você quer comprar tal? E no fim, todas as gestoras estavam querendo vender. Porque foi um movimento que foi geral, foi em todas elas. Então todo mundo estava vendendo lá as debêntures. Mas só que, não tinha ninguém querendo comprar. Né? As pessoas querendo comprar eram poucas. Então, quando você tem uma quantidade grande, uma oferta grande de pessoas vendendo e ninguém querendo comprar, o preço acaba caindo. Né? Então, aquele título que valia R$ 1.100, você não, né, que teoricamente valeria R$ 1.100, né, considerando o preço na curva, não tinha ninguém disposto a pagar aquele valor, né? Então, até que acabou chegando, sei lá, por exemplo, um grande banco ali e falou, não, beleza, eu topo comprar de vocês, mas a um preço menor. Eu topo pagar, sei lá, R$ 1.050, por exemplo. E eles que precisavam do dinheiro, precisavam da liquidez, acabaram vendendo. Então, e não foi, né? Isso foi um movimento geral com todas as debêntures. Então, todo mundo acabou vendendo, começou a liquidar os fundos ao preço que o banco estava disposto a pagar, né? Ou o banco, ou que os outros poucos compradores estavam dispostos a pagar, certo? Então, com isso, acabou causando, né, essa distorção muito grande de preço, né? Por causa desses títulos que estavam sendo vendidos muito abaixo do valor de mercado. Então, aqui, começo agora a explicar um outro detalhe, né? Que é o que acabou, né, causando esse efeito nas cotas, que é a marcação, né, que as cotas são obrigadas a serem marcadas ao valor de mercado, né? Então é a marcação a mercado dos fundos, né? Isso até é uma exigência da CVM, né, para não ter troca ali de patrimônio entre cotistas e tal, né? Então o que acontece é que a partir do momento onde teve, né, que a última negociação desses títulos foram de R$ 1.050, todo outro estoque, né, que tem dentro do fundo desse mesmo título tem que ser remarcado nesse mesmo valor. Então, todo o patrimônio do fundo tem que ser calculado considerando esse valor da última negociação, certo? Então, por isso que a gente acabou vendo uma desvalorização muito forte desses títulos. Porque de uma hora para outra, né, todos os títulos ali que tinham dentro do fundo, que estavam marcados a mercado a um valor mais alto, acabaram tendo uma marcação bem mais baixa. Né? Então, com isso, a gente acabou tendo esse movimento, né, de desvalorização desses fundos de crédito privado que foi bem forte. Né? Então, agora, daqui para frente, né, o que vai acontecer é o seguinte, esses títulos que estavam, né, que hoje estão lá custando hipoteticamente os R$ 1.050, para o emissor, então lá para a Localiza ou a CPFL, o que ela deve ainda para quem detém aquele título são os R$ 1.100, não são R$ 1.050. Né? E esse título vai continuar valorizando, né, de acordo com a taxa ali da emissão, né, esses R$ 1.100 que seria o valor na curva, vai continuar valorizando até 1/1 lá de 2021, que é o vencimento, de acordo com essa remuneração. Então quem segurar esse título até o vencimento vai receber, né, esse valor lá no vencimento. Então, quem está comprando agora, né, esses títulos, ou mesmo quem mantiver, né, esses títulos em carteira, então, por exemplo, né, os fundos que tinham comprado lá a debênture da Localiza, pode ter vendido só parte dela, não vendeu todas, né, ou de repente algum dos fundos nem vendeu, né, mas acabou tendo a marcação a mercado delas. Mas de agora, se eles segurarem até o vencimento, né, eles vão acabar tendo uma valorização também muito maior do que seria, né, a remuneração ali da emissão. Né? Então, elas vão receber de hoje até o vencimento uma taxa muito maior do que o CDI mais 1 ou que o 107% do CDI, né? que é a valorização que vai ter que ter para convergir para o valor na curva.
entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Né? Então, começa muita gente se preocupar e perguntar pra gente de, nossa, meu Deus, e agora não vai parar mais de cair? Né? Cada dia que eu olho, caiu mais um pouquinho e começa a ficar desesperado. Né? Então, a não ser que ocorra um movimento de crédito, né, que essas empresas venham a quebrar, né, e não é isso que a gente enxerga, né? Então, repito, né, então, quando a gente conversou com os gestores, não é esse cenário que eles veem. Né? Então, acreditando que isso não vai acontecer, em algum momento, né, o preço desses títulos vão ter que convergir por valor deles. Né? Então, a expectativa que se tem a partir de agora é que esses fundos também passem a performar acima do que seria a média deles, né? Podendo acontecer em algum momento até uma volta, né, dessas taxas, aí, uma aproximação dessas taxas ao valor dela na curva e tendo até um movimento muito forte, de repente, em um curto espaço de tempo também. Ou simplesmente ela vai indo mais devagarzinho, né, até atingir ali o valor que seria o valor justo, certo? Então, foi isso que aconteceu ao longo desse mês, né? E é essa a expectativa que a gente tem daqui para frente. Agora podemos também fazer uma analogia, né? Imagina que você fosse ali um autônomo, né, que não tinha uma reserva de emergência e tem as suas contas ali para pagar no final do mês, né? E não tem dinheiro, porque você deixou de trabalhar, não está tendo renda, né? Aí você olha para tua garagem, vê lá seu carro parado, não está podendo mesmo sair de casa, fala, vou vender esse carro, né? Vou levantar um dinheirinho aqui vendendo o carro para eu poder pagar minhas contas, né? Legal, mas você tem que vender o carro em uma semana, tuas contas já vencendo daqui uma semana, né? Imagina, no momento de crise, onde não tem ninguém querendo comprar carro, né? As lojas todas fechadas, ninguém sabendo como vai ser o dia de amanhã, né? Você acha que você vai conseguir vender teu carro pelo preço dele de tabela? Não vai, né? Então você talvez até encontre alguém querendo comprar ele, né? Alguém que tope comprar ele, mas vai acabar pagando um preço muito abaixo do qual é o valor dele, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com os fundos, né? Então eles tiveram que vender às pressas e venderam os ativos deles a um preço muito abaixo do valor, né? Agora vamos supor outra situação, né? Você é um funcionário público, né? Tem lá a sua renda, teu salário garantido, está tudo tranquilo, né? Você tem lá teu carro também na garagem, mas você não precisa vender ele, você não está precisando vender ele, né? Mas só que vamos supor que você recebesse todo dia, né, diariamente, uma notificação no seu celular te avisando qual foi o preço que foi vendido um carro similar ao seu no mercado, né? Então todo dia você recebesse lá uma mensagem, foi vendido um carro a tal valor, agora foi vendido por um valor a mais baixo, né? E imagine que todo dia você recebeu uma mensagem que esse valor estivesse caindo, né? Não é por isso que você vai vender ele, né? Eu não preciso do dinheiro agora, eu sei que meu carro vale mais do que o preço que está sendo negociado hoje, eu sei que se eu tiver paciência, esperar a crise passar, esperar esse movimento passar, eu sei que o preço vai voltar a subir, né? E vai voltar ali porque é o valor do carro de fato, né? Então você não vai vender. Então o que acontece com o fundo é exatamente a mesma coisa, né? Então, como tem a marcação a mercado, né, ele todo dia tem que te avisar ali quanto que foi a última negociação. Mas se você não está precisando daquele dinheiro, espera, né? Tenha paciência, espera essa turbulência passar, que muito provavelmente, né, o preço vai voltar a subir e vai voltar ali próximo do que é o valor dele de fato. Espero que tenha conseguido entender o que aconteceu, mas se ficou alguma dúvida, pode mandar uma mensagem que a gente vai ter o prazer de conversar sobre o assunto. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!